Aula 63. Direito de nacionalidade. Parte 2. Naturalização e brasileiros naturalizados. Antes de entrar nos detalhes, pensa comigo. Por que um estrangeiro iria querer se naturalizar brasileiro? Pode ser por vários motivos. Tem gente que mora aqui há muitos anos, trabalha, construiu família, tem filhos brasileiros. Outros vêm em busca de oportunidades, estabilidade ou simplesmente se identificam com o país. E aí entra o papel da Constituição Federal de 1988, no artigo 12, inciso 2º, que define quem são os brasileiros naturalizados. Vamos entender com calma. Existem basicamente dois tipos de naturalização previstos na Constituição: a naturalização ordinária e a naturalização especial. Naturalização ordinária. Essa é a mais comum. Ela depende de requisitos estabelecidos em lei, especialmente no Estatuto do Estrangeiro, Lei nº 13.445/2017, que é a Lei de Imigração atual e em vigor. Geralmente, o estrangeiro precisa ter residência fixa no Brasil por um certo tempo, normalmente 4 anos, podendo reduzir para 1 ano em casos específicos, como casamento com brasileiro ou filho brasileiro. Comprovar boa conduta e dominar a língua portuguesa. Depois de cumprir esses requisitos, ele pode pedir a naturalização ordinária e, se for concedida, passa a ser brasileiro naturalizado. Naturalização especial. Agora, existe um tipo bem interessante, a naturalização especial. Ela vale para quem é de país de língua portuguesa, tipo Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde e outros, e cumpre requisitos mais simples. A Constituição diz que o estrangeiro de país de língua portuguesa que resida 1 ano ininterrupto no Brasil e tem idoneidade moral pode pedir a naturalização. Ou seja, o Brasil facilita o processo para quem compartilha a mesma língua e uma herança cultural parecida com a nossa. Naturalização extraordinária. Além dessas, existe também a chamada naturalização extraordinária, que é concedida ao estrangeiro de qualquer nacionalidade que viva no Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal. Nesse caso, basta o pedido, o Estado não pode negar. Legal, né? A ideia é reconhecer o vínculo real e duradouro dessa pessoa com o país. Mas agora vem a parte que mais cai em prova. Brasileiro nato e naturalizado são iguais? Em regra, sim. Ambos têm os mesmos direitos e deveres, inclusive os direitos fundamentais. Mas a própria Constituição faz algumas distinções. Por exemplo, alguns cargos públicos são exclusivos de brasileiros natos, como presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara e do Senado, ministro do Supremo Tribunal Federal, carreira diplomática, oficial das Forças Armadas, ministro da Defesa. Essas restrições estão no artigo 12, 3 graus, e servem para preservar a soberania nacional, afinal, são cargos estratégicos que exigem uma lealdade integral ao país. Outro ponto importante. O brasileiro naturalizado pode perder a nacionalidade se adquirir outra nacionalidade voluntariamente, salvo em 2 situações. Quando a outra nacionalidade for imposta pelo país estrangeiro, por exemplo, um país que não permite residir sem adotar a nacionalidade local. Ou quando for uma nacionalidade reconhecida por tratados internacionais. Ou seja, o simples fato de ter 2 nacionalidades não é problema, desde que esteja dentro das exceções que a Constituição prevê. Para fechar, uma reflexão. O que torna alguém brasileiro não é só o lugar onde nasceu, mas o vínculo real com o país, seja de origem, seja de escolha. A nacionalidade, no fundo, é uma forma de pertencimento, um elo entre o indivíduo e o Estado. Então, para resumir, o brasileiro nato nasce com a nacionalidade. O brasileiro naturalizado adquire essa condição por vontade e integração. Ambos têm direitos fundamentais, mas com diferenças pontuais previstas na Constituição.